Imagine um lugar, corredores que se retorcem e se viram, levando a destinos desconhecidos. Este é o labirinto das almas, um lugar de pavor, um lugar de sussurros. Ele chama aqueles que buscam respostas, aqueles desesperados por redenção. Mas esteja avisado, o labirinto é um enganador. Ele promete muito, mas exige ainda mais. Os caminhos mudam e se transformam. O que parece familiar em um momento se torna completamente estranho no seguinte. Não há mapas nem guias, apenas o abraço frio e inflexível do próprio labirinto. O ar é pesado, denso com o cheiro de pedra úmida e o peso de incontáveis histórias esquecidas. Aqueles que entram raramente escapam. Alguns se perdem irremediavelmente, sua sanidade se esvaindo a cada hora que passa. Outros enfrentam algo muito pior. O labirinto se alimenta dos medos mais profundos, dos segredos mais obscuros. Ele transforma seus desejos, suas esperanças, em instrumentos do desespero. A origem do labirinto está envolta em mistério. Alguns sussurram que é uma formação natural, uma piada cruel da natureza. Outros acreditam que seja uma prisão, construída por uma entidade antiga e poderosa. As paredes são de pedra fria e inflexível. Estranhos símbolos estão gravados em sua superfície, antigos e indecifráveis. Eles parecem se contorcer e se mover quando vistos à luz bruxuleante das tochas. Lendas falam do labirinto como um lugar de julgamento, um cadinho para a alma. Dizem que o labirinto testa aqueles que entram, forçando-os a confrontar seus medos e desejos mais profundos. Alguns acreditam que seja um portal para outras dimensões, um lugar onde o véu entre as realidades se torna tênue. O ar vibra com uma energia estranha, uma tensão palpável que deixa os nervos à flor da pele. Sussurros ecoam pelos corredores. Às vezes eles parecem vozes chamando da escuridão, outras vezes nada mais são do que o sussurro do vento. Mas sempre eles perturbam, inquietam. Eles lembram que você não está sozinho neste lugar e que algo está observando. Gabriel, um homem assombrado pelo seu passado, buscou consolo nas profundezas do labirinto. Ele tinha ouvido os sussurros, as lendas de redenção. Ele acreditava que o labirinto poderia lhe oferecer a absolvição. Gabriel carregava o peso de seus pecados como um fardo físico. Ele ansiava por se libertar, por encontrar paz. Ele entrou no labirinto como um homem quebrado, seu coração pesado de culpa e arrependimento. O labirinto parecia chamá-lo para frente, sussurrando promessas de perdão. À medida que se aventurava mais fundo, o labirinto distorcia suas memórias, seus arrependimentos. O forçava a reviver seus momentos mais sombrios. Gabriel não encontrou paz no abraço frio do labirinto. Em vez disso, ele encontrou apenas um desespero amplificado. O labirinto se alimentava de sua culpa, de sua tristeza. Ele se tornou um prisioneiro de si mesmo, preso em um ciclo de tormento auto-infligido. A história de Gabriel serve como um alerta severo. O labirinto não oferece respostas fáceis. Ele não perdoa, ele apenas reflete. Um jovem casal, exploradores atraídos pelo fascínio do desconhecido, ousou entrar no labirinto. Eles buscavam mapear suas profundezas, documentar seus segredos. Armados com bússolas e mapas, eles acreditavam que poderiam conquistar os enigmas do labirinto. Eles estavam confiantes, o amor que sentiam um pelo outro, um farol na escuridão crescente. Eles documentaram sua jornada meticulosamente, tomando medidas cuidadosas e fazendo anotações detalhadas. No início, seu progresso foi constante. Eles acreditavam estar desvendando os segredos do labirinto.
Mas o labirinto é um mestre da ilusão. Ele brincou com seus sentidos, distorcendo suas percepções. Seus mapas se mostraram inúteis. Os corredores se moviam ao redor deles. Suas bússolas giravam sem rumo. Eles estavam irremediavelmente perdidos. O labirinto sussurrava para eles, brincando com seus medos, abrindo uma cunha entre eles. O amor deles, antes uma fonte de força, começou a ruir sob a pressão implacável. O pânico se instalou quando o casal percebeu a verdadeira natureza do labirinto. Não era um lugar para ser conquistado. Era uma força a ser temida. O ar ficou pesado, opressivo. A escuridão parecia se aproximar, sufocante. Eles estavam presos, enredados pela presença malévola do labirinto. Eles tropeçavam pelos corredores, sua esperança diminuindo a cada momento que passava. O labirinto brincava com eles, oferecendo vislumbres de uma saída, apenas para arrebatá-la no último instante. O vínculo deles, antes inquebrável, se desfez sob a tensão. Acusações foram lançadas entre eles, alimentadas pelo medo e desespero. Eles se tornaram estranhos um para o outro, seu amor uma lembrança distante. O labirinto os havia reivindicado, corpo e alma. A história deles é um lembrete trágico do poder do labirinto. É um lugar onde a esperança vai para morrer. O labirinto não é apenas um labirinto físico, é uma prisão da mente, um lugar onde seus medos mais profundos se tornam seus carcereiros. Alguns acreditam que o labirinto é mais do que apenas um lugar físico. Eles sussurram que ele é um nexo, um ponto onde diferentes dimensões se cruzam. Diz-se que o próprio tecido da realidade é tênue dentro das paredes do labirinto. Seria possível que o labirinto seja um portal para outros mundos, outras realidades? Os estranhos símbolos gravados nas paredes dão crédito a essa teoria. Essas marcas, antigas e arcanas, desafiam a tradução. Alguns estudiosos acreditam que sejam mapas, mas não de nenhum terreno terrestre. Acredita-se que eles mapeiem os caminhos entre as dimensões, as rotas ocultas através do tecido da existência. Os corredores mutáveis, o layout desorientador do labirinto podem ser uma manifestação dessas mudanças dimensionais. Dizem que, dentro do labirinto, as regras de tempo e espaço não se aplicam. Horas podem passar no mundo exterior, enquanto anos se passam dentro do abraço do labirinto. Ou vice-versa. O labirinto existe, fora da nossa compreensão, um lugar de infinitas possibilidades e terríveis incógnitas. Outros acreditam que o labirinto é um reflexo do eu. Eles dizem que ele se alimenta dos medos e inseguranças daqueles que entram, transformando-os em realidade aterrorizante. Se isso for verdade, então o labirinto é uma experiência profundamente pessoal, única para cada indivíduo que ousa entrar. O que uma pessoa percebe como um monstro aterrorizante, outra pode ver como uma manifestação de sua própria culpa ou arrependimento. Os sussurros que ecoam pelos corredores, as vozes desencarnadas que parecem chamar da escuridão, podem ser os ecos de nossos próprios medos subconscientes. O labirinto amplifica esses medos, dando-lhes forma e substância. Ele nos força a confrontar a escuridão dentro de nós mesmos. Essa teoria sugere que o labirinto não é inerentemente mau. É simplesmente um espelho, refletindo de volta para nós as verdades ocultas que tentamos suprimir. Cabe a nós enfrentar essas verdades, superar nossos medos e encontrar nosso próprio caminho para a redenção. Mas o labirinto não oferece garantias. É totalmente possível se perder em nossa própria escuridão, ser consumido pelos próprios medos dos quais buscamos escapar.
O labirinto das almas não é um lugar para os fracos de coração. É um lugar de perigo, de desespero. Mas para alguns, o fascínio de seus mistérios, a promessa de respostas para as maiores questões da vida, é simplesmente forte demais para resistir. Eles acreditam que nas profundezas do labirinto está a chave para desbloquear seu verdadeiro potencial para encontrar significado em um mundo caótico. Eles buscam conhecimento, iluminação, um vislumbre por trás do véu da realidade. Mas o labirinto exige um preço alto por seus segredos. Ele testa aqueles que ousam entrar, levando-os aos seus limites físicos e psicológicos. Muitos se quebram sob a pressão, enlouquecidos pelo ataque implacável do labirinto aos seus sentidos. Aqueles que buscam a verdade nos corredores tortuosos do labirinto devem estar preparados para enfrentar as consequências. Eles devem estar dispostos a confrontar seus medos mais profundos, a questionar tudo o que lhes é caro, pois o labirinto não oferece respostas fáceis. Ele oferece apenas desafios, provações de fogo que forjam o espírito ou o quebram completamente. O labirinto é uma sinfonia de sussurros. Vozes flutuam das sombras, chamando, tentando, ameaçando. Elas podem ser sedutoras, prometendo poder, conhecimento ou fuga da dor. Mas essas vozes são enganosas. Elas se aproveitam de seus desejos mais profundos, transformando-os em armas contra você. Elas podem soar como entes queridos, amigos perdidos ou até mesmo sua própria voz interior. Mas não se deixe enganar. O labirinto é um mestre manipulador. Ele conhece suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Ele as usará contra você, transformando sua própria mente em sua prisão. Não confie em ninguém dentro do labirinto, nem mesmo em si mesmo. Seus sentidos estão comprometidos, seu julgamento obscurecido. As vozes que você ouve não são confiáveis. Elas são apenas ecos de seus próprios medos e desejos, amplificados e distorcidos pela vontade malévola do labirinto. O labirinto é um labirinto de escolhas, uma série interminável de bifurcações na estrada. Cada caminho que você escolhe leva a um novo conjunto de desafios, novos horrores para enfrentar. Alguns caminhos levam a becos sem saída, outros a perigos ainda maiores. E então há as portas. Elas aparecem aleatoriamente, portais de pedra maciça embutidos nas paredes do labirinto. Algumas são adornadas com entalhes complexos, outras são simples e imponentes, mas todas elas compartilham uma coisa em comum. Elas são portais para o desconhecido. O que está além dessas portas, ninguém sabe. Alguns sussurram sobre horrores inimagináveis, sobre reinos de pura loucura. Outros falam de tesouros escondidos, de conhecimento perdido e poder antigo. Mas uma coisa é certa. Depois que você atravessa uma porta no labirinto, não há como voltar atrás. Você está à mercê do que quer que esteja além, para o bem ou para o mal. O labirinto das almas é um lugar de mistério, de maravilha e de terror inimaginável. É um lugar que testará seus limites, desafiará suas crenças e o forçará a confrontar a escuridão dentro de si mesmo. Se você ouvir seu chamado, se sentir a atração de seus mistérios, esteja avisado. O labirinto não deve ser adentrado de ânimo leve. É um lugar sem volta, uma viagem só de ida ao coração da escuridão. Pense cuidadosamente antes de colocar os pés em seus corredores tortuosos. Depois de entrar, sua vida nunca mais será a mesma. O labirinto das almas não oferece garantias, apenas desafios. É um lugar onde os sonhos se transformam em pesadelos e a esperança murcha e morre. Entre por sua conta e risco, pois o labirinto está sempre observando, está sempre faminto